A ocupação chegou. Roubamos a cadeira da Mari e do Lula. É isso mesmo, gente. A gente tá no Fora da Norma. E para aqueles curiosos que sempre ouvem falar dos nossos projetos na 42, esse é o momento que a gente vai mostrar um pouquinho como funciona. Vamos lá, a gente vai mostrar aqui um pouquinho hoje quais são os projetos que a gente faz, que a gente desenvolve na 42, no currículo da 42, na trilha de fundamentos. E então essa é a nossa galáxia. E tudo começa pela famosa LibFT. LibFT é uma biblioteca que cada aluno dentro da 42 vai desenvolver a sua, né? Dentro, seguindo os parâmetros que o projeto pede, né? Então tem funções específicas lá dentro e, enfim, você tem uma liberdade, né? Desde que você tenha aquelas funções e que não use nenhuma função não permitida, né? Então você constrói a sua própria biblioteca e é ela que você vai usar por muito tempo para fazer os projetos dentro da 42, né, Clá? Exato. E lembrando que, como a gente sempre fala, né, os projetos, assim, em sua maioria, são projetos em C. Então aqui é basicamente como se a gente estivesse aprendendo a fazer sílaba em C, basicamente. Né? Então, a partir disso que a gente já vai montando a biblioteca para que a gente consiga ir desenvolvendo os próximos projetos. E tem uma analogia bem legal, né? Já que você falou que a gente está fazendo aqui a biblioteca e a gente está aprendendo a fazer as sílabas, né? O projeto seguinte que a gente pega, que é o Get Next Line, então a gente, depois de sílabas, a gente forma palavras e a gente forma sentenças e faz uma frase inteira e lê essa frase e printa na tela. Exatamente. Né? Então, a partir disso, a gente já começa a ter um entendimento um pouquinho melhor, né, de como que a gente vai lidar com as informações que a gente recebe do sistema e que a gente passa para o sistema também em C. E aí a gente vai seguindo, vai desenvolvendo mais um pouco. Então, beleza, agora que a gente já sabe ler, a gente também vai saber escrever, né? E como que a gente escreve na tela? A gente escreve com printf. Né? Então, todo mundo que está aprendendo C já ouviu falar desse bendito desse printf. E aqui, por que não a gente não escrever a nossa própria printf? E aí que temos o FT printf, para quem não sabe, FT é de 42, tá? De 42. Muita gente fica assim, o que é esse FT? Por que Né? FT? Então, por que FT? Né? Então, a gente tem a nossa própria printf. Então, é muito, muito legal ter a experiência de poder reescrever uma função tão importante do zero. E na sequência a gente vem com Born to be Root, né? O Born to be Root, ele é um projeto bem legal, né? E você vai tendo muitas noções de sysadmin, né? E Shell também, né? Tem uma parte que a gente faz scripts em Shell, então tem coisa bem legal aqui para aprender. E a gente vai fazer uma VM, né? E, enfim, colocar tudo lá dentro, né? Instalar todo o sistema operacional dela, tudo sem ter uma interface gráfica, né? Só com linha de comando, né? Exatamente. Então, aí, a partir desse momento que depois, ok, a gente começa a mexer com essa parte de sysadmin, a gente também tem a oportunidade de, já que a gente se privou de uma interface gráfica no momento, agora a gente vai ganhar o primeiro projeto gráfico. E aí que a gente tem essas três opções, né, de ou o Fractal, ou o FDF, ou o Solong. Então, explicando rapidamente o que eles são, né, o So Long é basicamente fazer um joguinho 2D, né, em que seu personagem vai tentar pegar alguns materiais na tela e tem um objetivo ali final de chegar num final de um labirinto. O FDF, ele já mexe com uma percepção um pouco mais cartográfica até, né? Então, de mexer com relevo, mexer com até uma sensação quase 3D. E o Fractal, né, como parece muito nome, é isso mesmo, vai lidar com fractais. Né? Então, são projetos gráficos que, inclusive, ficam muito bonitos e é o primeiro momento que a gente tem contato com um projeto gráfico dentro da 42. Na sequência, a gente acaba fazendo os dois últimos projetos, né, optando, né, por um desses dois aqui, né, que é os dois últimos projetos dessa primeira fase, né. O interessante também, acho que é legal a gente falar que,
praticamente o 5º projeto, né, Clary? Já é um projeto gráfico, né? Então, assim, a velocidade, quando você sai de uma biblioteca de C e já chega num projeto de jogo ou de mexer com fractais, né? Enfim, e com topografia aqui, né? É uma coisa, assim, absurda a evolução, né? De um projeto para o outro, assim, né? Bom, e os 2 últimos que a gente tem nessa primeira fase aqui, nesses primeiros círculos, são o Minitalk e o Pipex, né? O Minitalk é um projeto que você vai lidar com sinais, né? E que você vai fazer uma interface de comunicação usando sinais. É bem legal, é bem legal. E o Pipex bom, o pipe, né? O Pipex é basicamente a simulação, a gente vai fazer um pipe, né? Exato. Então, quer complementar um pouquinho, Clara? Que aí, para quem não tá entendendo o que é pipe, o que vocês estão falando, né? Basicamente, quando a gente lida com sistemas Shell Linux, o pipe ele vai ser responsável por te derivar muitos dos comandos que você vai usar, né? Então, às vezes, você consegue dar uma melhorada e uma incrementada num comando que você vai dar só de usar esse símbolo, aí depois o Direcionar a pessoal saída, né, também. né, direcionar a saída do que você quer com esse único caractere, que é o pipe. Né? Então, dentro desse projeto, a gente consegue ver e construir como que vai ser feito todo esse redirecionamento, né? Então, é muito, muito interessante de se fazer. E é interessante mencionar também, né, que esses 2 projetos, na verdade, não só esses 2, né, todos esses projetos que a gente passou por aqui, eles vão ser base para projetos futuros, né, que você vai fazer aqui durante a trilha, né. Então, por exemplo, o Pipex Minital, que você vai usar conceitos dele quando você for construir o seu mini shell, que tá na frente, um pouquinho mais para frente, né. Bom, aí na sequência temos o push swap. Famoso, famigerado, será? Gerado, push swap. Que é basicamente lidar com algoritmos, né? Construir um algoritmo, na verdade, que ordene uma stack, né? Mas você tem uma segunda stack para poder ajudar na ordenação. E é bem legal, né? Dá para explorar muito algoritmo aqui e dá para explorar muitas formas diferentes de fazer, né? Então você tem temos cadetes que fizeram cada um fez de um jeito, né? E Sim. é muito legal como você consegue explorar isso. Exatamente. E é uma forma legal de saber manipular algoritmos que já existem também, né? Como a gente está lidando com ordenação de uma quantidade absurda de números, então a gente consegue não só aprender sobre cada um desses algoritmos que já existem, como também assim, tá, como que eu faço para manipular? Porque não é só questão de velocidade, é questão de número de tentativas, né? De número de trocas que você faz para poder ordenar. Né? Então, isso tudo faz com que, assim, não necessariamente vai ser um programa mais rápido, mas ele vai ser mais eficiente. Exatamente. Então, como que a gente aprende essa diferença, né? De tô sendo mais rápido ou tô sendo mais eficiente? Né? Então, isso e vai a pra eficiência é em tudo. relação a quê? Exatamente. Porque a sua eficiência, o seu foco de eficiência pode ser velocidade. E aí, legal, o algoritmo que ordena mais rápido, mais eficiente. Mas a sua eficiência pode ser em menor quantidade de movimentos. E aí, nesse caso, talvez a velocidade não seja tão importante. Né? Então, saber escolher o seu algoritmo, e tudo isso está aqui dentro desse PureSwap. Né? Então, aprender todas essas etapas é muito legal. E aí, eu estou diminuindo um pouquinho mais aqui para a gente poder ir abrindo o leque de projetos. Sim. Aí, depois do PushSwap, temos o famoso, outro famigerado mini shell. Ou mini hell para os íntimos. E é nesse momento que a gente descobre como fazer um shell. Mini. Mini. Exato. E aí, assim, a gente sempre tem que lembrar, né? É o tipo de projeto que a gente sempre se depara com aquele momento de eu quero fazer tudo e onde que eu paro, e ao mesmo tempo eu já fiz tanta coisa. Quando é que chega o fim? Quando é que chega o fim? Né? Parece paradoxal, mas não é. Só vivendo para saber mesmo. Mas basicamente é isso. Como a Tuca falou, a gente vai construir também do zero um mini shell, né? Então, tudo que a gente já usa lá no Shell Linux, a gente consegue já ir reproduzindo num programa que é feito. Então, como a Tuca disse anteriormente, a gente usa muita coisa do que a gente
aprendeu ali no Minitalk, no Pipex e até nos Get anteriores, Next Line até na Get também, Next Line, né? tudo a gente usa nesse projeto. Exato. E ele traz depois, então, o Philosophers. Philosophers foi um que eu gostei muito de fazer também, assim, Sim. apesar de tá bem cansada na época, porque eu tava numa correria danada e saído de um projeto bem longo, pesado, chegou num momento que eu tava me divertindo com a história de pega um garfo, põe outro garfo, e como é que a gente resolve esse problema, e aí o filósofo morreu de fome agora. Exatamente, que ou então um outro dormiu demais, né? Então, basicamente, essa é a nossa leitura do clássico problema dos filósofos que a gente tem em programação. Quem não souber pode pesquisar aí o problema dos... Dá um Google no problema dos filósofos que vocês vão entender do que a gente está falando. E depois, então, a gente chega em mais um projeto gráfico, agora um pouco mais elaborado. Duas opções, Duas opções, que são ou o Cube 3D ou o Mini RT. Eu sou suspeitíssima para falar do Cube 3D, que foi, assim, de todos que eu fiz até agora, foi o projeto mais legal. E ele, basicamente, né, de novo, momento, dá um Google... ele é baseado no Wolfenstein 3D. Então, que a gente tem que fazer uma projeção 3D, né, de um código 2D. Exatamente. E daí tem o Mini RT também, que é legal que aqui a diferença desses dois é que, embora sejam dois projetos bem diferentes, você vai trabalhar dois conceitos muito interessantes, né? Num você trabalha o raycasting e no outro você trabalha o ray tracing, né? Exato. Então aqui no Cube 3D você trabalha o raycasting e no Mini RT você trabalha o ray tracing. Se não sabe o que é, a gente tá falando um monte de palavra difícil, dá um Google, vai ficar facinho de saber o que é. É bem simples. Só que não. Mas o Mini RT, ele é bem legal porque você trabalha mais parte de reflexão de luz em objetos, né? Ambos você aplica muito bem em qualquer game, né? Tanto o Cube quanto o Mini RT, então são conceitos muito interessantes para você aprender, principalmente se você quer ser um desenvolvedor de jogos, assim. Aqui super top. Esses dois são. Esses dois são top. E são muito, assim, quando a gente começa a aplicar a física, né, do projeto gráfico. Então, a gente vai ter que aplicar a física do como que um objeto não atravessa o outro, ou como que você vai mostrar a refração, reflexão e outras, né, coisas de luz. Exato. Né, que é a questão do Ray Tracing no Mini RT. Então, é a parte mais física mesmo do negócio, é muito legal. E se você tá ouvindo esse monte de coisa que a gente tá falando e tá pensando, nossa, isso deve envolver uma matemática. Tem um pouquinho, mas dá pra sobreviver, né? Dá. Nenhuma das duas aqui é gênio da matemática. Não. E a gente fez. Foi fácil. Foi divertido, inclusive. Divertido. Foi muito legal. Depois temos o NetPractice. Sim. NetPractice basicamente é um projeto em que você é apresentado às redes. Então, essa é a hora em que a gente vai falar de IP, vai falar de máscara, rede, subrede. Então, você vai aprender na prática como montar uma rede, né? E todas as configurações que você precisa saber e que você precisa aplicar para poder ter uma rede funcional e segura. Eu acho interessante a gente ressaltar aqui que até o momento, a gente já falou de muita variedade em tecnologia dentro de um currículo de formação, né? Sim. Então, a gente começou bem com o básico, a gente passou por um pouco de gráfico, a gente passou por sysadmin, a gente passou por Shell, Sim. passou por outro projeto gráfico e agora a gente chegou em redes, né? Então, assim, tem uma gama de aprendizado muito grande dentro desse currículo, né? E a gente não chegou nem no final ainda. Exato. Bom, depois do NetPractice, a gente sai um pouquinho da linguagem C, né? Exato, aí a gente dá adeus ao C e dá hello pro C++, aí ou a C++. Gente entra em uma linguagem orientada a objetos. Sim. Então, que já é um universo novo, né? Por mais que muita coisa seja muito parecida, principalmente em sintaxe, né? Muita coisa muito parecida com C, mas aí a gente já começa com esses conceitos de orientação a objeto que já abrem um novo mundo e outras possibilidades, né? Então, basicamente, nesses módulos CPP, a gente vai trazer o básico
do C++ e da linguagem de programação orientada a objetos para poder seguir para coisas mais complexas. Então, tão próximo, assim que a gente já lidou com orientação a objeto, começou orientação a objeto, a gente vai entrar no Inception, que a gente também entra com um conceito novo de novo, que é basicamente a gente lidar com containerização, e só que lidar na containerização de uma forma um pouco mais abrangente. A gente tem um cheirinho dela lá no CPP, mas quando a gente entra no Inception, a gente entra no que a gente fala que é o Docker Compose. Então a gente não só está lidando com container, mas a gente está lidando com vários containers ao mesmo tempo, e então de como que a gente também administra esses containers e como que a gente então possibilita ter um ambiente ali organizado dentro de uma outra máquina, né? Então já é uma coisa nova. Legal. Aí temos aqui mais 2 projetos que você também escolhe entre um ou outro, né? Tem o WebServe. O WebServe você vai fazer um servidor em HTTP, né? Então, tem muita coisa para você aprender sobre protocolos de internet. Nossa, enfim. Mesmo de protocolo de segurança de De códigos. código, né? exatamente. Tem muita coisa para aprender aqui. E no FT-IRC, fala um pouquinho do IRC? O IRC, assim, para quem é das antigas, o IRC é esse mesmo que a gente está pensando, tá? Esse. Então, também é criar um servidor HTTP, só que aí ele já vai ser mais voltado para um programa de comunicação. Então, vão ser criadas as salas, vai ser criado um IRC mesmo, um servidor de IRC, que também é muito legal e nostalgia para quem é do Quem nosso já tempo. usou, hein? Deixa nos comentários aqui, quem usou IRC. Legal. Depois desse, chega no final, o finalzinho. Esse aqui, ó. Tão desejado Transcendence. Exato. Esse aqui você vai juntar tudo que você conhecer, que você aprendeu, todos os projetos para sair esse aqui no final. Exato. Então, nesse a gente já vai usar, vai entrar com uma parte de front-end que a gente não tinha mexido ainda, porque vai ser criado um jogo daquele joguinho, como que ele chama mesmo? Eu nunca lembro Pong? o nome dele, o Pong, exatamente. Então, o Pong já joguei muito, eu nunca lembrava ele com esse nome, pra mim é um joguinho ali, o Pong. E então vai ser criado um Pong, vai ser criada salas para você poder jogar, tem que ter um espaço em que as pessoas se comunicam, você vai poder fazer amigos no jogo, vai poder adicionar as pessoas. Jogo bem É um jogo bem completo, bem né? interativo, complexo, então vai mexer tanto com o front-end quanto com o back-end do jogo, tem que ter um servidor para ele, tem que estar ali todo redondinho. E você tem uma liberdade maior, né, claro, de estruturar o que você vai usar, né? Obviamente, você tem algumas coisas que são obrigatórias no projeto, mas tem muita liberdade de escolher como, né? Exatamente o que, inclusive em termos do visual que o seu programa vai ter, né? Então, tem muita liberdade aqui para fazer bastante coisa. E aí, depois disso, abre-se um enorme leque dentro da galáxia. Se você já estava achando que tinha bastante coisa aqui dentro, nessa parte interior, né? No inner circle, que a gente chama, né? Tem muito mais para fora, né? E aí a gente tem, nós chamamos de árvores, né? Então temos várias árvores de especialização aqui, com muita coisa interessante. Tem internet das coisas, né? IoT. A gente tem uma parte voltada para inteligência artificial, né? Sim. O que mais, claro? Tem a parte de cibersegurança, entrou recentemente blockchain. Que era uma coisa assim, e é uma coisa muito legal de ver sobre a especialização, é que à medida que vão surgindo novas tecnologias e que mais coisas estão em voga, elas vão entrando na nossa galáxia, né? Tanto que, por exemplo, blockchain foi uma coisa que entrou super recente, né? E então a gente tem também parte de cibersegurança, então tem como fazer time vermelho, time azul. Então tem várias coisas aqui, tem sysadmin, tem até assembly, né? Então tem tudo que você puder imaginar tem aqui. Surgiu um negócio novo, certeza que vai entrar em algum momento. Tem para todos os gostos. Tem Tem aqui, agrada para muita gente.
E assim, se você acha que em algum momento o desafio tá fácil aqui, né? Fica tranquilo, vem que vai ter desafio para qualquer nível, né? Vem para 42 que você vai se desafiar. Em algum ponto do currículo você vai chegar no momento que você realmente vai ter que colocar a cachola para funcionar, né? Vai. Né? E é isso, desafia para todo mundo e aprende-se muita coisa mesmo aqui. É isso. Esse é um pouquinho da nossa galáxia. Se você curtiu a nossa galáxia, então comenta aí né, faz um comentário aí pra gente. Também se inscreve no canal e fica à vontade para fazer os joguinhos ali no 42sp.org.br ou 42bh.org.br e vem pra cá e vem pro Fora da Norma também. Pode se inscrever.